Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 675 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar essa jornada pelo livro de Hebreus, capítulo 11, amém? Hoje vamos ficar em 3 versículos apenas, versículos 17, 18 e 19. Depois de Deus, do autor de Hebreus, ter dado essa pausa em Abraão considerado o pai da fé, aquele que foi chamado e foi sem saber onde é que ele iria parar, deixou tudo, deixou sua casa, sua parentela, deixou tudo para trás para obedecer o chamado de Deus. Depois de uma pausa onde Deus explica o porquê que ele obedeceu, o porquê que a fé dele era tão forte, né? E a gente ouviu no áudio passado que foi porque ele esperava uma pátria melhor, uma pátria celestial. Ele tinha os olhos fitos nesta pátria, nessa cidade prometida por Deus, não pelo aquilo que os olhos podem ver, né? Assim como o primeiro versículo desse capítulo nos diz que a fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de coisas que não podemos ver. Então, essas coisas que nós não podemos ver, que são para o futuro, coisas que esperamos ou coisas que aconteceram, nós temos de ter a consciência de que Deus é fiel para cumprir. E essa cidade que ele prometeu, está lá em Apocalipse 21, ela vai acontecer. E quem tiver a fé, quem for aprovado, quem aceitar Jesus, viver uma vida de fé, de comunhão com Deus, estará lá. E eu tenho certeza que ele está realmente feliz porque essa festa vai acontecer. E ele se alegra, eu fico imaginando aqui Deus se alegrando com a vida de Abraão. Olha o que aconteceu, talvez uma das passagens mais fortes da Bíblia, porque além da passagem que a gente fala do sacrifício de Jesus nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui nós temos também diante de nós algo que o próprio homem fez, o próprio Abraão fez. Ele fez algo que Jesus e que Deus Pai fizeram por nós. É comparado, o que Abraão fez aqui é comparado com João 3,16, onde diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo tão conhecido por todos nós. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não passe pela segunda morte, apenas pela primeira, e esteja com Deus eternamente na cidade santa, na Nova Jerusalém. Uau! Isso é maravilhoso, não é? Então no versículo 17 diz assim: foi pela fé que Abraão, falando novamente de Abraão aqui, Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Olha só, ofereceu. Olha como é que é interessante. Olha, está falando aqui que Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Mas Abraão sacrificou Isaque? A gente sabe que ele não sacrificou, mas está falando aqui, Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Você vai entender o porquê. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu filho único em sacrifício. Deus lhe tinha prometido, versículo 18, Deus lhe tinha prometido, lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá muitos descendentes. Isso foi uma promessa de Deus. Deus já tinha falado isso para ele, quando a gente já falou sobre isso, quando Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, veio Isaque. Depois de 25 anos que ele tinha feito essa promessa, veio, demorou, mas aconteceu, veio Abraão, né?
veio Isaac, e através de Isaac, a promessa é que era através de Isaac, Abraão seria pai de multidões. Amém? E ele estava pronto para oferecer esse filho da promessa, Isaac, em sacrifício. Versículo 19, que é o último que a gente vai ler hoje. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Olha só, isso daqui é uma conclusão que o autor chega, né? E lógico, inspirado pelo Espírito Santo, eu creio que isso aqui é Deus falando com a gente. Abraão, o meu filho Abraão, ele reconhecia que Deus era capaz, que eu era capaz, Deus falando, de ressuscitar Isaac. Assim como o próprio Deus ressuscitou Jesus, Abraão também cria. Olha só a fé de Abraão. Ele cria, ele reconhecia, ele acreditava de que Deus poderia, que era capaz de ressuscitar Isaac, o Todo-Poderoso. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu próprio filho. Né? Diz aqui na versão NAA, né, que Abraão figuradamente, né, de onde também figuradamente recebeu Isaac de volta. Abraão conhecia Deus, acreditava em Deus, ele tinha fé que esse Deus era um Deus todo-poderoso, que ele era um Deus amoroso, que era um Deus fiel às promessas. E Abraão passou nessa prova. Olha só, versículo 17 a gente começou lendo, né? Pela fé, quando Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaac. Eu gostaria de ir lá nessa passagem no Antigo Testamento com você, lá em Gênesis 22, para a gente entender essa história. Né? Gênesis 22, a partir do versículo 1, vamos ler juntos aqui. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: Pegue o seu filho único. O seu filho único, Isaac. Olha só, o seu filho único. Interessante entender que Abraão tinha um outro filho. Lembra? Isaac, que foi filho da serva de Sara, Agar. Mas aqui Deus está falando para Abraão: pegue o seu filho único. Né? Ele sabia que Isaac era o filho legítimo dele. Ismael foi um filho ilegítimo, vamos dizer assim, porque ele foi filho dele com a serva, com Agar. Mas mesmo assim, Deus decidiu abençoar Ismael também. Né? A gente já viu isso aqui. Mas Isaac era o filho legítimo, o único filho, o filho único, a quem você ama. Eu imagino que Abraão amava tanto a Isaac, tanto, né? Porque Isaac confiava tanto em Abraão. Você vai entender aqui o porquê que eu estou falando isso, porquê que Isaac confiava tanto em Abraão, porque Abraão amava muito a Isaac. Deus sabia do amor que Abraão tinha ao seu filho Isaac, um amor muito grande, e talvez até começou Abraão a idolatrar o filho, a tratar o filho como se fosse, né, um Deus ali, algo. A gente tem que amar Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Talvez Deus, olhando lá de cima, viu: caramba, Abraão tá confundindo as coisas, ele está amando mais Isaac do que a mim. Não sei, isso daqui é uma suposição. Mas o fato é o seguinte, que está escrito aqui: Deus sabia que Abraão amava muito a Isaac. E ele falou: pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama muito, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sacrifique ele sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu já fui ali, né, nessa região, são muitos montes, né? Não é apenas uma montanha que se destaca, não, são vários, monte atrás de monte. Você olha assim do avião, então são muitos. Então, vai à terra de Moriá e sobre um dos montes que eu lhe mostrar, você vai ali, sobe e sacrifica ele. Olha só, gente, olha o que acontece. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada
Ele recebeu o chamado no dia seguinte, na manhã seguinte, ele acordou de madrugada, antes do sol raiar, e tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, para o sacrifício, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não perdeu tempo. Ele já foi no dia seguinte, ele confiava em Deus. Se Deus mandou, eu vou fazer. Eu não vou ficar pensando, eu não vou ficar conjunturando, querendo entender, será que foi Deus mesmo que falou? Não, ele foi. No versículo 4 diz assim, no terceiro dia, olha só, eles caminharam ali por 3 dias. Primeiro dia, segundo dia, com certeza ele levou servos, jumento, porque ele tinha que armar barraca, dormir. Aquela região ali às vezes é fria à noite, né? De dia é quente, mas de noite é frio por causa da secura. E eles estavam juntos ali com os servos e com os jumentos. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Né? Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz, eu e Isaque, iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha só, Abraão falou, nós vamos voltar. Olha a fé de Abraão. Nós vamos, mas nós vamos voltar, mesmo ele sabendo que Deus tinha pedido Isaque como sacrifício. Então ele sabia, ele tinha isso, talvez por causa disso o autor lá de Hebreus falou, ele tinha essa certeza que Deus poderia ressuscitar seu filho Isaque. Amém? Versículo 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Olha só, Isaque levou a lenha do holocausto. Imagina, igual Jesus carregando a sua própria cruz. Isaque estava carregando a lenha sobre a qual ele seria sacrificado. Uau! Então a gente tem que bater palmas para Isaque também. Isaque, ele por sua vez, ou seja, Abraão, levava nas mãos o fogo e a faca. Abraão levava o fogo, né, provavelmente uma tocha acesa, e a faca, e Isaque estava levando a lenha. Os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, falou assim, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. O fogo está com você, papai, a lenha está comigo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá. Uau! Gente, vamos aprender com esse Abraão, hein? Imagina a alegria de Deus ouvindo isso da boca de Abraão. Ele falou assim, Deus proverá. Deus proverá. Vamos falar juntos? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuavam juntos. E chegaram ao lugar onde Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Olha que cena! Olha, Abraão preparando, colocando Isaque ali mudo, né? Como o próprio Jesus, né? O capítulo 53 de Isaías fala que Jesus era um cordeiro, foi como um cordeiro calado, uma ovelha calada ao matadouro. Isaque também da mesma forma, caladinho aqui, obedecendo o papai, confiando no papai que amava tanto ele. E estendendo a mão, Abraão pegou a faca para sacrificar seu filho. Uau! Imagina, gente, imagina essa cena. Isaque olhando para o pai, pegando a faca, ele já em cima ali da lenha. E o pai pegando a faca. Imagina o coração de Abraão, imagina o coração de Isaque. Mas Deus é fiel. Olha o que acontece na sequência. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o seu menino, não faça nada sobre ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, diz o Senhor. Uau! Abraão não negou o filho dele, o único filho. Uau! Eu creio que isso moveu tanto o coração de Deus.
Imagina Deus olhando para Abraão, imagina Deus olhando para Isaac, como Deus se alegrou com essa fé. Ele mesmo fala, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão agradou a Deus. Eu creio que Abraão extraiu um grande sorriso de Deus com a fé que ele demonstrou ali, pronto para sacrificar o seu próprio filho, certo de que o próprio Deus poderia ressuscitar ele. Ele estava pronto, ele estava com a faca na mão, ele já ia sacrificar. Uau! Será que eu e você teríamos a mesma disposição, a mesma fé para fazer o que Abraão fez? Uau! Vamos pensar, vamos refletir. Será que a gente conhece intimamente esse Deus como Abraão? Porque para confiar em Deus precisa conhecer. Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? Abraão conhecia Deus, Abraão já sabia que Deus era fiel à promessa dele, que Deus era um Deus amoroso. Será que eu e você temos lembrado de que Deus tem sido fiel às nossas vidas? Será que nós temos lembrado, nós temos confiado totalmente em Deus como Abraão? E para terminar aqui, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Deus proverá. O Senhor proverá. Amém? Glória a Deus, gente. E depois o anjo apareceu novamente e disse assim para Abraão: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Parece que é a única passagem onde Deus jura por si mesmo, para a gente entender a importância desse juramento, dessa promessa, que certamente o abençoarei e multiplicarei, e a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Porque você obedeceu a minha voz. Uau! Vamos aprender com Abraão. Essa atitude de Abraão, ela reverbera até hoje nas nossas vidas. E através de Abraão, o povo de Israel não era um povo escolhido porque era o queridinho. Não, era escolhido para abençoar. Ele era abençoado para abençoar. Serão benditas todas as nações. Todas as nações. Não só Israel, mas todas as nações. Amém? Que eu e você possamos ter a nossa fé aprovada. Que eu e você possamos ser abençoados. Não para que a nossa vida seja melhor, não. Para que nós sejamos abençoados para abençoar. Para que nós possamos ser prósperos para semear, para ser generosos, para compartilhar. Amém? Foi isso que Deus falou para Abraão. Mas ele precisou passar por uma prova de fé, a maior de todas, talvez. Amém? Eu creio que é a maior de todas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por trazer esse exemplo de fé para nós, por nos fortalecer a fé através da Tua palavra, que nos alimenta, que é o alimento espiritual. Obrigado, Papai, por estar conosco. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por nos conhecer tão bem e nos pôr à prova, porque nós precisamos desenvolver a nossa fé, e só existe uma forma, é passar por provas. Essas provas, elas são importantes, elas são necessárias para que as nossas provas, para que a nossa fé venha a ser aperfeiçoada mais e mais. Senhor, obrigado, Senhor, pelas provas. Lá no livro de Tiago fala: tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Pai, nós nos alegramos, Pai, pelas provações, pelas provas que o Senhor nos coloca, Pai. E que nós possamos, Pai, ter a fé de Abraão, que nós possamos ter a confiança de Abraão e possamos Te conhecer, Pai, assim como Abraão, Pai. Senhor Deus, que esse exemplo esteja sobre as nossas vidas, possamos, Pai, Te amar, confiar em Ti, Pai, de todo o nosso coração.
Em nome de Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.